Olá, professora, eu sou o Renan e hoje eu e o Guilherme a gente vai estar falando um pouco sobre como funciona o sistema de transações no SQL Server. Primeiramente a gente vai falar um pouco sobre o software. O que é o SQL Server? O SQL Server nada mais é do que um dos muitos SGBDs que a gente possui atualmente, como o MySQL, o Oracle, enfim. Só que ele foi desenvolvido pela Sybase, que atualmente se chama SAP, em parceria com a Microsoft. Essa parceria durou até mais ou menos 1994 e a partir daí foi a Microsoft que ficou responsável por manter e lançar novas versões do software. E foi graças a esse lançamento de novas versões, novas funcionalidades que o SQL Server ficou tão conhecido. Pois em suas novas versões mais atuais é possível fazer análise aprofundada dos dados, gerar relatórios personalizados, o que permite que empresas e gestores possam ter uma base mais sólida para tomar decisões do negócio. E vale citar que em suas versões mais atuais possuem até mesmo a funcionalidade do Machine Learning e IA, o que auxilia ainda mais nesse processo de tomada de decisão. Agora vamos falar um pouco sobre as transações. O que é uma transação? Falando no âmbito de SQL, uma transação é uma unidade lógica de processamento, que tem como objetivo preservar a integridade e a consistência dos dados. Vamos imaginar que a gente precisa realizar uma transação, em uma única transação, duas operações, um insert e um update. Essas operações elas só podem se tornar permanentes no banco de dados se ambas forem executadas com sucesso. Se caso uma ou as duas falharem, é possível cancelar a transação e voltar para o estado antes dela, mantendo assim a consistência e a integridade dos dados. E quando a gente fala de transação, nós temos dois tipos de transações no SQL. As transações implícitas e as transações explícitas. As transações implícitas, como o próprio nome já diz, elas ocorrem de forma implícita nos próprios comandos, como insert, update, enfim. E as transações explícitas, elas necessitam que nós autorizamos as mudanças que sejam feitas no banco de dados, por meio de comandos como o commit e o rollback. Agora vamos falar um pouco sobre a aplicação do conceito de transação. Trazendo para o nosso cotidiano, como o próprio nome já diz, uma transação bancária é um bom exemplo disso. Como que funciona uma transação bancária? Uma conta origem deseja transferir o dinheiro para uma conta destinatária. Aí vamos imaginar que eu sou a conta origem, eu escrevi o valor que eu desejo transferir, eu coloquei todos os dados corretamente da conta destinatária. E esse processo é composto de basicamente duas etapas: debitar o dinheiro da minha conta e creditar o dinheiro na conta destinatária. Aí após eu botar o valor, colocar os dados, realizei a transferência. Etapa 1. O dinheiro foi debitado da minha conta, ou seja, etapa 1 concluída. Porém o dinheiro não caiu na conta destinatária, ou seja, teve um erro na segunda etapa. Só que imagine esse cenário: o dinheiro foi debitado da minha conta e não caiu na conta destinatária, ou seja, ocorreu um erro e houve a perda do dinheiro. E é justamente para não ocorrer esse tipo de erro que utilizamos o conceito de transação, pois se as duas etapas não obtiverem sucesso, ele retorna para o estado anterior à operação, mantendo assim a consistência e a integridade dos dados. E agora o Guilherme ele vai dar um outro exemplo das aplicações do conceito de transação, só que agora utilizando o próprio SQL Server para poderem ver na prática. Eu sou o Guilherme Moreira e eu vou fazer a demonstração prática das transactions no SQL Server. Bem, eu vou começar aqui utilizando Begin. Na verdade, antes eu criei um banco de dados e uma tabela com alguns dados só para fazer a demonstração. E eu populei essa tabela com 5 pessoas fictícias. E eu vou começar aqui a transação com Begin T1, dando um update em dados clientes e setando o nome fantasia como a da Helena Joana Silveira como
João Silveira, porque esse vai ser o nome de fantasia dela. E eu vou usar a chave primária aqui da tabela, que seria o CPF. CPF igual, e aí aqui eu coloco o CPF dela. Então ele vai estar realizando a alteração. E caso não dê erro, o erro retorne, essa função de erro retorne 0, ele vai comitar. E caso essa função não retorne 0, ele vai dar rollback na transação T1 e vai mostrar um erro na tela. Erro no UP da conta 1,2. E para finalizar, para mostrar a tabela atualizada aqui, eu vou dar um select na tabela inteira. Poderia ser só no nome fantasia, mas eu vou dar na tabela inteira. From na tabela. E eu vou rodar aqui. Como você pode ver, atualizou. O nome de fantasia dela foi para João Silveira. Antes era, e o nome dela continua aqui como Helena Joana Silveira. Mas caso por exemplo, ele não tenha achado o CPF, por exemplo, tenha colocado um CPF aleatório aqui, ele daria aqui erro no update da conta e ele não atualizaria. Por exemplo, vou botar outro nome aqui como exemplo, João da Silva. E eu der isso aqui, ele não vai colocar nenhum nome como João da Silva e vai mostrar o erro aqui, porque ele está dando rollback na transaction e mostrando o erro. E essa foi a apresentação prática e isso foi a nossa apresentação. Muito obrigado.